Olá, graça e paz e prosperidade, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, no seu horário que você está vendo esse vídeo, né? Glória a Deus. Que essa paz que excede todo entendimento, que é Cristo Jesus, seja o árbitro em seu coração nesse dia que se chama hoje. Glória a Deus. Aleluia. E vendo aí, né, na nossa igreja, Assembleia de Deus do Brasil, aqui de Orilândia, Tucumã, no campo do pastor Sebastião, sabendo que estamos em festa, né, na verdade no preparo de uma festa, no final de semana agora, temos a nossa convenção, né, a convenção da Assembleia de Deus do Brasil, e tendo em vista nisto, que ontem nós temos a oportunidade, o privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor no culto de ensino, aqui da Assembleia de Deus do Brasil, na cidade de Orilândia, junto com o pastor François, né, e a sua esposa Elaine, e o pastor presidente, pastor Sebastião e a sua esposa, né, que Deus possa abençoar ricamente a vida desses pastores, desses irmãos. E tendo em vista então ontem, né, na terça-feira, a partir das 7 da noite, temos ali um período de oração até 7h30, período de louvor, e depois temos a partir das 8h05 ali, um momento de ministração da palavra do Senhor, de ensino da palavra do Senhor. E nisso, ontem, como foi um privilégio para mim, né, graças a Deus, fazendo cumprir mais uma vez na minha vida o dia, a hora do chamado, né, da missão, do propósito que Deus me chamou para realizar, para fazer, foi me dada a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E como nós estamos aí na temática aí do texto da palavra do Senhor de Mateus capítulo 13, a falar a respeito da parábola do semeador, né, que nós já começamos o vídeo anterior a falar sobre essa parábola, a qual nós conseguimos ali identificar, né, dois tipos, né, de pessoas, né? Conseguimos identificar a pessoa como multidão e a pessoa como discípulo. E ontem o Senhor Deus, o Espírito Santo, me deu a oportunidade de ministrar essa palavra e foi trazido ao meu coração muita coisa a mais, muito mais além do que aquilo que eu falei no vídeo anterior. Glória a Deus por isso. Eu louvo muito a Deus por essa rica oportunidade, por estar revelando ao meu coração esses princípios, essa palavra tão maravilhosa. Eu louvo muito a Deus. Então nós bem sabemos, né, que o texto propriamente já nos explica que a semente é a palavra de Deus, né? E a semente ela é lançada em 4 tipos de terreno, né? 4 tipos de terreno diferentes, que claro, isso vai simbolizar o nosso coração, a nossa vida, né? Esse terreno é os nossos corações, a nossa vida. Isto é, quando e como recebemos a palavra de Deus, né? Como a gente recebe ela em nossos corações, em nossas vidas. Recebemos verdadeiramente com alegria, né? Por muitas das vezes é ministrada uma palavra que não é segundo aquilo que achamos, segundo aquilo que pensamos. Por muitas das vezes recebemos uma palavra de um pregador, de uma pessoa que não foi aquilo que você estava imaginando ouvir, mas você estava ali naquele culto, eu estava ali naquele culto, tive que ouvir aquela palavra. Uma palavra que me mostrou uma realidade daquilo que eu não estou vivendo, me fez entender uma coisa que eu não entendia, ou algo que também eu precisaria me posicionar de maneira diferente daquilo que eu estava vivendo. E pois bem, aí nós conseguimos compreender também que, como já falei no início, são 2 tipos de pessoas, né? Glória a Deus. Também temos 4 tipos de ouvintes. Então, nessa temática agora, neste momento, nós já falamos sobre a multidão. A multidão, nós pegamos as características, né, da multidão, e a multidão, por muitas das vezes, você observa que a multidão, ela tinha um tempo com Jesus, né? Você observa que a multidão sempre acompanhava Jesus. Sim, eles acompanhavam, eles iam atrás de Jesus. Mas qual era o verdadeiro objetivo da multidão ir atrás de Jesus? Nós sabemos que a multidão ela ia atrás de Jesus por respeito do milagre. Por respeito do milagre, algo que eles estavam precisando da parte de Jesus. Sejam aquele que estava cego, aquele que estava coxo, aquele que estava com a doença. E sempre a multidão ia atrás de Jesus. Mas você observa que o próprio texto de Mateus capítulo 13, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus: por que, Jesus, você só fala com multidões através de parábola? Você não fala com ela, né, de forma mais revelada, de forma mais
mais firme, mais forte para com a multidão, né? E Jesus responde: porque apenas a vocês que são os meus discípulos, é dado revelar do reino de Deus. Então, nós conseguimos compreender, né, nessa terça-feira, no culto de ensino da nossa igreja, que multidão, meu irmão, multidão não consegue, não vai vivenciar, não vai ter sobre a sua vida, né, as revelações do mistério do reino de Deus. É muito difícil, porque sempre as pessoas como multidão, ele sempre está atrás de Jesus, né, e sempre está atrás de Jesus por algo de alguma bênção. Muitos estão como multidão na igreja, sim, porque está servindo Jesus pelo carro, pela casa, pela família que foi restaurada, né? Muitos estão ainda na igreja por Deus ter dado um emprego para ele, por Deus ter dado um esposo, uma esposa para ele. Estão ainda na igreja como multidão, porque estão na igreja. Por quê? Porque foi recebido por um milagre da parte de Deus. Será que só isso que Deus tem para mim e para você? Que sejamos apenas espectadores, né, de um milagre, apenas uma pessoa que recebemos um milagre da parte de Deus? Será que Deus não quer algo a mais a te revelar? Não apenas aquele milagre a qual Cristo revelou na sua vida? Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, estou dizendo que isso é bom. Isso é a porta de entrada para mim e para a sua vida, do relacionamento que Deus quer trazer na minha e na sua vida, muito mais além do que apenas esse milagre, do que apenas isso que Ele fez na sua vida. Eu quero te dizer que multidão, ele tem com Deus um amor chamado filos. Tem um vídeo aí no YouTube, um vídeo anterior meu, que fala sobre o amor ágape. São os 3 tipos de amor que vemos na Bíblia a respeito, né, sobre amor. Glória a Deus. Então nós sabemos sobre o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor de Deus para conosco, né? Deus entregou o seu Filho nesse amor, nessas condições de não colocar como base das condições daquilo que eu sou, daquilo que a multidão era, daquilo que as pessoas eram, mas Ele propriamente se entregou para resgate daquele que crê, daquele que acredita. Esse é o amor ágape. O amor filos é o amor de troca, né? É o amor que muitas das vezes eu faço se fazer para mim. Eu vou andar 2 milhas se andar comigo, senão não faço. Sempre é um objetivo de troca. Sempre tem uma troca no negócio, né? Quantas pessoas têm esse relacionamento com o pai, com o filho, com a mãe? Quantas pessoas têm esse relacionamento em ambientes que convivem, sempre fazendo algo, pensando em receber troca. Sempre tem ali uma questão de um privilégio a receber daquilo que eu estou fazendo. Isso aí é uma definição de um amor filos, amém? Um amor filos. Essa é uma definição que eu posso estar falando aqui com você, pois não é esse o meu objetivo. Eu quero só passar e falar algumas características da multidão. Então a multidão, ela tinha um tempo com Jesus, mas um tempo rápido. Discípulo, ele tem um tempo constante com Jesus. Discípulo, ele sempre estava com Jesus em todos os momentos, no dormir, no levantar, em todas as áreas, os discípulos estavam com Jesus. Glória a Deus. E por que não a gente continuar definindo a respeito disso, dessa palavra, né, e das características, né, da multidão, as características da multidão. O que mais nesse texto de Mateus capítulo 13 eu consegui compreender a respeito das características da multidão. O que é a multidão? Olha aí, a multidão aqui nos fala a partir do verso 12, nós paramos no verso 10, 11 e vamos dar continuidade no verso 12. Né? No verso 12, diz assim, do capítulo 3 de Mateus: porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Né? Então o que esse texto do verso 12 está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo correspondente ao verso 11, que é quando os discípulos perguntam a Jesus por que Jesus não fala com a multidão, só fala com a multidão através de parábolas, e Jesus responde para ele: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então o verso 12 está falando que aquele que tem o quê? Tem o quê? Os mistérios, a revelação da palavra. Aquele que tem o conhecimento dos mistérios de Deus continuará
continuará e terá continuamente em abundância. Porque esse aqui não é multidão, esse aqui é discípulo, tá bom? Esse aqui é discípulo. Busca conhecer, continua conhecendo da palavra de Deus, não tem interesse em outra qualquer coisa, não apenas no milagre, mas quer ter um relacionamento contínuo com Deus. Esse é dado e continuará sendo dado com abundância. Esse aqui, no verso 2, parte A é discípulo. No verso 12, parte B é multidão. O que é multidão? Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Olha aí, meu irmão, eu quero te dizer que em Salmos 1 nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então o texto de Salmos 1 ele é condicional. Condicional ao quê? A uma prática constante da leitura da palavra de Deus, o conhecer dos mistérios de Deus. E isso é dado para quem é discípulo. E dado como? Por quê? Porque só é discípulo, como eu falei no vídeo anterior, quem é espiritual. E quem é espiritual? Aquele que aceitou a Cristo, aquele que deixou o Espírito Santo governar a sua vida, aquele que tudo que ele pensa, tudo que ele quer, tudo que ele almeja no buscar do direcionar de Deus para com a sua vida, pedindo permissão, sim, pedindo permissão ao Espírito Santo para dar para moldar, para direcionar naquilo que é para com a vida dele. Então, discípulo, ele é espiritual, e espiritual, ele é quente, né? Uma característica do homem espiritual, ele é quente. A característica do homem espiritual, ele é morada do Espírito Santo. E a característica do homem espiritual, ele é discípulo, amém? Glória a Deus. Então, e aí você continua lendo o texto no verso 13, por isso lhes falo por parábolas. Olha por que Jesus fala, né? Por que ainda Jesus fala? Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Agora o que eu acho mais bonito é esse aqui. Esse versículo aqui, nós pregamos ontem no culto de ensino da nossa igreja. Foi uma bênção a palavra de Deus. Então no versículo 14 do capítulo 13, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis. E vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Olha o verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Olha que importante isso aqui, meu irmão. Olha aqui uma característica de uma multidão. Característica de uma pessoa que é multidão. Olha que, meu irmão, isso aqui é lindo da parte de Deus para mim e para você nessa noite. Para mim e para você neste momento que você está vendo esse vídeo no seu horário. Olha que linda essa palavra aqui. Qual é a característica primeira que eu encontro nesse texto? Um coração endurecido. O coração desse povo está endurecido. O que quer dizer isso, meu irmão? É aquilo que eu falei no início do vídeo. A palavra de Deus, ela se renova no meu coração, no teu coração. O que eu falei no início, meu irmão, você ouve uma palavra, e essa palavra não bate conforme que você acha, conforme que você quer, conforme que você pensou toda a vida. E ela vai de encontro, né, com o seu eu, com a sua vontade, né, vontade própria, que na verdade eu não sei que evangelho é esse, que diz que eu vivo a minha vontade. Não é assim. Nós vivemos a vontade de Deus, porque nós servimos a Deus, né? E a vontade de Deus nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Não é a vontade de Deus ruim. Se eu estou vivendo coisas ruins, é porque eu não estou vivendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2, mas verso 1 e 2, Romanos capítulo 12. Lá tem uma coisa muito interessante que depois a gente vai estar comentando sobre esse texto. Mas um coração endurecido é esse, que não aceita a palavra, não aceita a correção. Eu falei e repito, que não a correção de Deus no momento presente é de angústia, é de tristeza, mas sim de alegria.
pois Deus corrige aquele que Ele ama. Deus corrige aquele que tem por filho. Então Hebreus nos fala, se você se sente corrigido por Deus, se alegra no teu coração. Fica feliz, meu irmão, fique na paz, fica na alegria, pois Deus ele está te corrigindo, porque Ele tem ainda você como filho dele. Olha que coisa interessante, além disso, de um coração endurecido, ouvindo de mau grado. Olha para você ver, muitas pessoas ao ouvir a palavra de Deus não dá atenção, não apenas pela pessoa que está ministrando, pois é a palavra de Deus, mesmo que seja uma criança ministrando, mesmo que seja uma pessoa que não tem uma teologia ministrando, ainda continua sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem medida de pessoas para que possa ministrar. A palavra de Deus é para pessoas que querem ministrar, é para pessoas que se posicionam para ministrar. E por muitas das vezes, fazemos um juízo, né? Um juízo para a pessoa que está ministrando, né? Fazemos, por muitas das vezes, como posso dizer para você, fazemos um julgamento pré-concebido, né? O que é um julgamento pré-concebido? É você já se antecipar antes de ouvir, antes de ver, né? Aquilo que a pessoa está falando. Então, muitas das vezes, tem pessoas que tratam dessa maneira, ouvindo, né? Ouvindo de mau grado, né? Não tem gratidão, não tem alegria em receber da palavra do Senhor. E com seus ouvidos, e grado com seus ouvidos, mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Não é verdade? Muitas pessoas isso acontece, irmão. Isso acontece. E compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Em outras parábolas, que na verdade os três evangélicos, né, eles falam a respeito disso. Marcos capítulo 4, de 1 ao 20, Lucas capítulo 8, de 4 ao 15, né, eles também mostram, esses mesmos evangélicos, vai falar sobre perdão de pecados. Aqui, o Mateus, ele vai descrevendo a respeito de cura, né, e por muitas das vezes a multidão, elas tinham cura física, mas não todas elas tinham curas espirituais, nem todas elas tinham cura na alma, amém? Então, meu irmão, eu quero te dizer que como multidão, você vai ter um relacionamento com Deus de bênçãos, glória a Deus por isso. Você vai ter um relacionamento de Deus de curas física, mas por muitas das vezes, você permanecendo como multidão, você não vai conseguir na sua vida ter uma cura espiritual, ter uma cura na sua alma, pois a palavra de Deus diz que aquele que se encontra com Cristo, aquele que se encontra com o senhorio do Senhor, rios de águas vivas fluirão dentro de si. Amém? Rios de águas vivas fluirão. Por que vai fluir? Porque rios de águas vivas e não mortas. Rios de águas de bênção e não de maldição. Por que isso? É porque é isso que vai gerar na minha e na sua vida. Deus, você deixando de ser multidão, passar a ser discípulo do Senhor, você vai ser curado na sua alma. Se você não perdoa, você vai perdoar. Se você não conseguia conversar com uma pessoa porque o seu coração estava fechado, através da cura como discípulo, daquele que se posiciona como discípulo, você vai conseguir falar com essa pessoa. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que você a partir de hoje não vai ser apenas a multidão, não era apenas uma pessoa que vai na igreja sentar ali na cadeira para ouvir o pregador, ouvir os hinos e dar glória a Deus e pronto. Eu profetizo que você a partir de hoje vai ser discípulo. E discípulo, meu irmão, ele tem relacionamento com Deus. Discípulo, ele tem cura espiritual, cura na alma da parte de Deus. Pois bem, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas que estão na igreja 5, 10 anos, 20 anos e não conseguiu ainda perdoar? Existem 3 tipos de perdão na Bíblia. O de receber perdão é o primeiro. O de liberar perdão é o segundo. E o de se perdoar a si mesmo. Amém? Quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, a gente precisa crer que Ele nos perdoou os nossos pecados. Sabemos que por muitas das vezes, depende daquilo que você fez na prática, essa consequência, esse boleto que a gente gerou, a gente vai ter que pagar ele. Mas precisamos crer que Deus perdoou os nossos pecados. Precisamos crer que Ele está nos restaurando
daquela vida pecaminosa, daquele erro que nós cometemos, e um sinal daquele que realmente se arrependeu dos seus pecados, e como a palavra de Deus diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deixa o quê, meu irmão? Deixa o pecado em cima do altar e deixa também, meu irmão, a vida pecaminosa, a vida da prática. Mas consegue com o quê? Consegue através do Espírito Santo. Então, meu irmão, convida o Espírito Santo para habitar na sua vida, para trazer estabilidade no seu emocional, no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Meu irmão, convida o Espírito Santo, seja um discípulo. Discípulo é aquele que tem morada do Espírito Santo. Discípulo é aquele que tem o habitar verdadeiramente, não é templo, porque templo se sai e entra, agora morada permanece. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente encerrar, né, para a gente encerrar aqui, para a gente encerrar esse momento de dedicação, eu quero estar orando com você. Amém? Depois a gente pode fazer outro vídeo falando do versículo 16, 17, 18, 19, até o versículo 23, para a gente fechar essa parábola aqui, amém? Para a gente fechar, mas eu tenho certeza que você já conseguiu compreender, você não mais vai ser multidão, você vai ser discípulo, amém? Nós lemos Mateus capítulo 5, no vídeo passado, né, que fala lá que só os discípulos se achegam diante de Jesus para receber as revelações, porque tinha um particular com Jesus, só os discípulos que se achegam. Jesus olha para a multidão, quero só ler para a gente encerrar aqui, né? Mateus capítulo 5, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, olha que lindo, e assentando-se, aproximou-se dele quem? Os seus discípulos, olha que lindo, e abrindo a boca ensinava-os dizendo, para que Jesus está ensinando aqui? Para quem Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando aqui, meu irmão, para os seus discípulos, não para a multidão. O Mateus capítulo 5 sobre a bem-aventuranças, eu sei que você já viu figuras, né, falando que Jesus estava em cima do monte, e que Jesus, por que estava em cima do monte? Porque Jesus estava em pé, porque o vento pegava e jogava a voz de Jesus para frente, e a multidão estava lá embaixo, ouvindo claramente todas as palavras das bem-aventuranças. Só que Mateus capítulo 5, verso 1, quando eu leio, quando eu estudo, quando eu sou discípulo, que eu busco analisar, pedindo a ajuda do Espírito Santo, eu consigo perceber que não foi dessa maneira. Foi diferente. Jesus olha a multidão, vendo, ele apenas olha. Ele sobe ao monte, ele não fica em pé, mas ele sobe. Ele senta, e quem se aproxima? Apenas os seus discípulos. E para quem que ele ensina? Ele ensina apenas para os seus discípulos, amém? Então nessa noite, Deus, nesse momento, Deus quer revelar no teu coração, no meu coração, coisas grandes do seu reino, da sua vontade, do seu querer. Então não perca essa rica e grande oportunidade na sua vida. Eu oro por você nesse momento. Deus abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que ouviu essa mensagem, essa palavra, com Deus colocando no seu coração a partir de hoje, não ser apenas a multidão, não ser apenas aquele cristão de ficar sentado, ó Senhor Deus, na cadeira, mas aquele que tem um relacionamento não somente no culto, presente na igreja, mas também em toda a sua vida fora da igreja. Ele tem um relacionamento com o Senhor no seu trabalho, vai ter um relacionamento com o Senhor na sua família, vai ter um relacionamento com o Senhor aonde que ele estiver, Senhor. Pois, Senhor Deus, ele não é mais multidão. Ele, a partir de hoje, vai se tornar um discípulo do Senhor. Aquele que serve, aquele que tem um líder, aquele que tem um mestre. E quando é discípulo daquele que tem mestre, é aquele que observa, aquele que está atento aos ensinamentos. E nós sabemos que a maneira que nós vamos aprender da palavra do Senhor é através, Senhor Deus, da leitura da palavra, do tempo de dedicação por essa palavra, desse ensino, Senhor Deus. E é que neste momento, meu Pai, eu te dou graças, te dou louvores e te agradeço por essa palavra dada ao meu coração e a cada ouvinte neste momento. Muito obrigado, que Deus e Cristo te abençoa, te dê uma semana abençoada e em nome de Jesus. Amém.